Será que a crise dos 30 anos realmente existe? Pra mim existiu e é o que eu vim falar pra você aqui. A minha crise dos 30 começou por volta dos 29 anos, mas quando eu completei 31, ela ficou bem mais intensa. E como é que começou? Começou com um pequeno sentimento de insatisfação. Não com tudo na minha vida, mas eu comecei a me sentir muito insatisfeita com várias áreas da minha vida, principalmente a área profissional, porque eu tinha feito um curso, eu tinha o ensino superior completo, eu escolhi uma profissão para seguir. No decorrer do caminho, após minha formação, acabei não seguindo, me encontrei com uma outra profissão, estava seguindo essa profissão, não precisei cursar curso superior para ela, mas eu estava feliz. E aí, quando eu cheguei nos 31 anos, de repente eu não estava mais feliz. Eu comecei a me sentir insatisfeita com a profissão que eu estava, comecei a me questionar sobre por que eu não tinha seguido a minha profissão. Eu comecei a perceber que tinha outras pessoas que estavam tão felizes na profissão que escolheram e por que eu não segui. Então, o primeiro sintoma foi insatisfação. E o segundo foi de questionar as minhas escolhas. Então, eu comecei a questionar por que eu escolhi aquele curso, por que eu estava naquele emprego, por que eu não escolhi fazer um novo curso, por que eu também estava me sentindo daquela forma. E aí veio o terceiro sintoma, eu me sentia perdida. Então, o primeiro sintoma foi insatisfação, o segundo foi reavaliar minhas escolhas, questionar minhas escolhas, e o terceiro, eu me sentia perdida. Então, foram esses três sinais. Esses três sinais foram os principais que eu tive, e foi uma crise muito difícil, não superei em coisa de dias, nem meses. Foi coisa de, eu acredito que quase 2 anos, para realmente eu me sentir em paz, porque eu me sentia perdida, eu não sabia quem eu era de fato, eu não sabia para onde eu estava indo, e eu me sentia muito, muito insegura. Eu acabava negando muito de quem eu não aceitava muito quem eu era, eu não percebia as qualidades que eu tinha, os talentos que eu tinha, eu sempre me via da pior forma possível, eu não me achava boa em nada, eu nunca era boa o suficiente, então eu sempre tinha uma tendência a admirar mais o outro e tantas vezes a querer copiar os outros, porque eu achava que o que eu tinha não era valioso, o que eu tinha não era tão importante, não tinha tanta relevância. E era um período muito difícil, era um período muito escuro. E eu não sei qual a fé que você tem, mas eu sou cristã e eu lembro que eu fui muito para Deus em oração e orei muito pedindo para Deus trazer luz na minha vida e me tirar daquele momento, daquela fase que era tão difícil. E foi quando aos poucos as coisas começaram a clarear e eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre profissões que eu poderia seguir e foi aí que eu comecei a descobrir sobre o termo autoconhecimento que eu ainda não conhecia, sobre me conhecer melhor. Nessa época, que foi no período de 2019, estava muito no auge as formações em coach, a certificação em coach, então eu consegui fazer a certificação em coach também, fui conhecer como é que funcionava as ferramentas, as técnicas e assim, eu acredito que naquele momento Deus usou muito tudo isso, essas ferramentas, para me ajudar, para realmente trazer mais clareza sobre quem eu era, os talentos que eu tinha, os sonhos, o propósito que Deus tinha para minha vida. E foi uma fase que realmente Deus começou a trazer paz e aquele sentimento de satisfação começou a perder força. E foi um momento que eu posso dizer que realmente eu comecei a me encontrar mais, eu comecei a olhar mais para dentro de mim, comecei a perceber que tinha coisas na minha vida que realmente Deus me deu porque havia um propósito para tudo aquilo. E foi um momento assim que realmente eu fiquei feliz. E eu comecei a agradecer a Deus pela crise que eu passei. Não foi fácil, foi muito, muito difícil para mim. Mas eu queria falar para você aqui que existem crises que Deus ele permite que venham, que é realmente para trazer esse desconforto, que era muito do que eu sentia. Então, o desconforto às vezes precisa vir na sua vida, como veio na minha, para me tirar daquela zona de conforto. E aí eu pude sair para buscar realmente me conhecer melhor e entender quem realmente eu era. Qual é a minha identidade? Para que eu nasci? Qual é o meu lugar nesse mundo? Era uma das perguntas que eu mais fazia para Deus. Para que eu nasci? O que é que o Senhor tem para minha vida?
e as respostas começaram a chegar. Não foi coisa instantânea, foi um processo. Não foi um processo de dias nem de meses, mas foi mais de um ano nesse processo. Mas eu posso te afirmar que quando esse processo terminou, esse momento de crise terminou, realmente foi uma das melhores coisas que eu vivi, porque eu aprendi muitas lições, né, sobre a crise dos 30. E se você está passando por isso, eu vim aqui dizer para você que realmente o sentimento que você está sentindo é de desconforto, mas é um desconforto que vai mexer com coisas que realmente precisavam ser mexidas. E é para o teu bem, é para fazer você crescer e você amadurecer. Então, não escolha o caminho que no início da crise eu escolhi, que era me sentir vítima, coitadinha de mim. Mas quando eu comecei a ir em busca, comecei a ir atrás, eu comecei a perceber que esse não é o melhor caminho. Pelo contrário, o melhor caminho é você perceber o que está acontecendo e você escolher, decidir, aprender lições que essa crise está trazendo para a sua vida e amadurecer com elas. E é isso que eu queria falar para você aqui. Espero que possa ter te ajudado. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui para poder saber e eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso para continuar ajudando você aqui. Então vou ficando por aqui, até mais!